Boa tarde a todos. Vamos fazer uma meditação hoje no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 62 a 66. Bem, a gente vem meditando aqui no livro de Mateus, começamos, essa é a terceira mensagem, né? Começamos logo após a morte do Senhor ali, os efeitos que a morte traz do Senhor. E nós podemos ver ali em Mateus a reação, né, do centurião, a reação das mulheres ali. E mais do que isso, né, o destaque que Mateus dá quando ele põe itens ali que nos fazem lembrar, associar aos eventos ali do Monte Calvário com os eventos também que ocorreram no Monte da Transfiguração. E assim destacar aquela que é a mensagem principal do livro de Mateus, que é de que Jesus é o rei messiânico esperado pelos judeus, né? Essa é a mensagem, o foco de Mateus ali. E essa é a mensagem que a gente chega a ver no evento da crucificação. Mas na última vez que estudamos Mateus, nós vemos do versículo 57 a 61, que a gente vê ali as marcas dos discípulos de Jesus, né? Após a morte do Senhor ali, José de Arimateia, as mulheres, ali, as reações deles, e nós vemos ali 3 marcas ali dos discípulos do Senhor, né? Que eles se manifestam, que eles revelam o poder de Deus e que perseveram ali. Mas dessa vez, dando sequência no texto aqui, qual que a gente vai expor hoje aqui, que são do versículo 62 a 66, aqui a gente vê o oposto disso, né? Da última vez nós vimos as marcas dos discípulos, né? Agora nós vamos ver os inimigos, né? O contrário daquilo. Só que em vez de a gente ver as marcas dos inimigos, nós veremos as ações dos inimigos de Jesus. Não as marcas, né? Não as marcas. Esse texto aqui, expondo as marcas, expondo as ações, né, dos inimigos de Jesus, ele acaba por estabelecer um padrão de conduta deles, né? Que os inimigos de Jesus, aqueles que se opõem ao Senhor, que não creem nele, eles estabelecem um padrão de conduta assim ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos eles agem da mesma forma, eles têm estabelecido, né, um padrão aqui. E esse texto acaba por fazer esse padrão. Então a gente vai ver aqui três ações que os inimigos de Jesus têm. Meu objetivo aqui, primeira coisa com isso, né, é alertar os irmãos. Por que alertar? Porque vez ou outra a gente vê alguém chegando dizendo: você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu comigo, o que eu vi, blasfemaram contra Jesus no meu trabalho, como se fosse, né, a primeira pessoa no mundo que blasfemou, que não crê no Senhor, né? Que não crê no Senhor. Então o objetivo é que a gente não se desfaleça, né, no nosso espírito, não desfaleça dentro de nós, né, na nossa alma, e sejamos preparados para responder para eles, né? O que a gente pode esperar dos incrédulos? Eles, dentro deles eles vivem em trevas, né? Eles estão cegos sob o domínio do diabo. Não pode esperar nada mais que isso. E da boca deles só emanam isso mesmo: imundícia, blasfêmias, né? Eles estão mortos em delitos e pecados. O coração está morto. E do coração que flui as palavras, né? A boca fala que o coração está cheio. Então a gente não pode esperar nada mais além disso mesmo. E o segundo objetivo é para os inimigos de Jesus que ouvem isso aqui, que estão presentes. Eu espero que não seja nenhum, né, que ouve a gravação. Eu espero que nenhum esteja ouvindo, né, que nenhum seja. Mas para aqueles que ouvem, o objetivo é que a pessoa se identifique, porque muitos não sabem que são inimigos de Jesus. Mas no Evangelho só existe 2 tipos de pessoas. É uma, como se pode dizer, né, uma dualidade no Evangelho. Ou você é luz ou você é treva, né? Ou você salga ou você é insípido, né? Ou você é céu e inferno, são 2 caminhos, 2 portas, é sempre 2. Então, não existe uma área cinzenta entre a luz, o claro e o escuro. Não existe um meio termo.
ou você é luz ou é trevas, né? Jesus disse o seguinte em Lucas 11:23: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, não existe essa zona meio termo. O Senhor disse muito claro que não existe isso. Então, aqueles que hoje espalham, né, o objetivo é que eles percebam isso e comecem a juntar com o Senhor, que se tornem um discípulo amoroso, né, que sirva ao Senhor e se arrependam disso, se acheguem ao Senhor com temor e tremor, né, e se arrependam disso, se identifiquem como inimigo. Bem, vamos ler aqui, versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembremo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e diga ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tende a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E isso, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. O primeiro ato aqui dos inimigos de Jesus, ele está descrito aqui no versículo 62. É apenas o versículo 62 o primeiro ato. E o ato é o seguinte, que os inimigos de Jesus se unem para agir contra o rei. Aqui a gente vê uma união perversa, né? União diabólica, uma união maligna aqui, dos inimigos de Jesus, que eles se unem, né? Se achegam para agir contra o rei ali. Bem, quando eu digo rei aqui, é propositalmente colocado essa palavra, que como eu disse já, o Evangelho de Mateus ele tem por esse objetivo, que Jesus é o rei messiânico. E aqui, Mateus não quer que a gente perca de foco essa realeza, né? Mas o rei, apesar de ele estar morto aqui, agora no tempo da escrita aqui, né? Na ocasião da narrativa, ele está morto, ele está no sepulcro, mas ele não foi rei, ele ainda é rei. Ele é o rei messiânico prometido. Ele está morto, mas ele é rei. Mas vamos seguir a exposição aqui. E começa o versículo. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Bem, é estranho esse modo de Mateus escrever aqui. Porque o que é isso? O dia da preparação. O dia da preparação é na sexta-feira. Por que na sexta-feira? Porque na sexta-feira os judeus faziam uma preparação para o sábado. No sábado eles não poderiam fazer obra nenhuma, né? Era o dia de descanso dos judeus. Então, o que significava? Que na sexta era um dia de preparo. Então, como eles não podiam fazer nada no sábado, a sexta-feira era um dia trabalhoso. As donas de casa tinham que fazer 2 almoços, 2 jantas, né? Preparar as coisas, limpar e fazer as coisas, tudo para outro dia ficarem sem atividades. E os homens também, né? Os senhores aí. Eles tinham seus trabalhos, né? A sua lavoura, no comércio. Então eles tinham que adiantar tudo para que no sábado eles não fizessem obra alguma. As compras, qualquer coisa. Então, aqui, quando ele diz o dia depois da preparação, qual seria esse dia depois da preparação? O sábado. É estranho aqui. Por que Mateus faz isso? Não sabemos. Provavelmente, ele esteja querendo dizer, de modo indireto, que os sacerdotes aqui e os fariseus, quando eles vão ali na casa de Pilatos, eles estão fazendo alguma obra. Eles estavam agindo depois do dia da preparação, ou seja, né, no próprio sábado. Então, talvez, é uma possibilidade aqui. Mas a gente não sabe por quê. Talvez algum outro modo que a gente não consegue ver. Mateus, como eu falei, ele é muito sutil às vezes. Então, requer atenção, às vezes a gente não consegue perceber. Mas, olha aqui a continuação do relato. Que é o dia depois da preparação. Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos. Notem aqui. Os fariseus, eles estão sumidos aqui, de Mateus, desde do capítulo 23, versículo 29. É a última aparição. E durante quando os sacerdotes e os sinédrios estão trabalhando ali arduamente, né, para condenar Jesus,
entre Mateus 26 e 27 são citados 5 reuniões deles, se os irmãos repararem. São 5 vezes que citam que eles se uniram para tratar do assunto, ou para planejar, ou para resolver o assunto com Judas, resolver o que fazer com o dinheiro, que quando Judas joga o dinheiro no templo, né, as moedas no templo. Então, assim, são 5 reuniões relacionadas à morte do Senhor, que são narradas em Mateus. Nesse tempo, os fariseus sumiram. Eles tiram a cara ali, né? Eles não aparecem. Então, ali a gente vê o Sinédrio e os sacerdotes trabalhando arduamente. Eles haviam trabalhado arduamente ali contra o Senhor também, entre o capítulo 21 e 23, até essa última aparição, vendo embates ali constantes com o Senhor. Após isso, entram em cena só os sacerdotes do Sinédrio. Então, de repente eles aparecem, né? Mateus foca eles de novo aqui, né? Dá uma nova aparição para eles, eles mostram a cara. Mas por que Mateus evidencia isso, né? É o seguinte, ele quer que nós lembremos que ali eles continuam sendo inimigos do rei. Notem aqui, eles não tinham os mesmos pensamentos dos fariseus, os fariseus não tinham o mesmo pensamento dos saduceus, dos sacerdotes. Eles eram contrários em algumas coisas ali. Os saduceus não criam na ressurreição. Os sacerdotes, os fariseus criam na ressurreição. Havia uma diferença teológica ali, havia uma diferença doutrinária, e eles não partilhavam nas mesmas ideias ali. Mas eles se unem ali em algum ponto. Eles se unem por algum motivo. Essa reunião diabólica, conforme eu falei, né? Eles superam todas as suas divergências, eles saem por cima de todas as suas diferenças, suas contrariedades, eles se superam com um objetivo comum agora. E juntos contra o rei. Agir contra o rei. Agora, nós damos a mão ali, somos irmãos, né? Eles dizem, nós somos irmãos e vamos trabalhar, somos amigos agora. Vamos trabalhar juntos contra o rei, contra o reino do rei, contra o povo do rei. Esse é o nosso objetivo. Eu quero que os irmãos notem a ironia aqui que é presente no texto. Os fariseus, eles criam na ressurreição. Mas eles se unem para atacar qual ideia? Da ressurreição do Senhor, não é? A gente crê na ressurreição. A gente acredita na ressurreição. Mas não na dele. Na ressurreição de Jesus de Nazaré, não. Essa a gente não crê, não. Mas vocês não são uma seita judaica, né, que tem como principal doutrina que se destaca crer na ressurreição, defende a ressurreição? Mas nós não cremos na ressurreição dele. Irmãos, os incrédulos, eles são os inimigos do rei, os incrédulos, eles são assim. Eles agem dessa forma até hoje. Esse é um padrão que eles estabeleceram ali mesmo. E a gente vê isso até o dia de hoje. Notem. Eles dizem: defendemos a liberdade de pensamento. A gente defende a liberdade de pensamento. Mas dos crentes, não. Defendemos a liberdade de expressão. Não, mas de vocês a gente não. Não defende. Somos a favor da tolerância. Temos que tolerar os diferentes. Mas com vocês, não. Nós somos intolerantes. Nós não suportamos vocês. É uma incoerência, não é? Mas é dessa forma que eles agem até hoje. Os incrédulos são assim, meus amados. Eles se unem contra o rei, contra tudo que pertence ao rei. Eles fazem isso juntos. Então não estranhem, irmãos. Enquanto os Pilatos, os Herodes, os saduceus, os fariseus dessa vida, desse mundo, dessa vida, se fizerem as pazes ali, que eram contrários, para atacar a fé, para atacar nossa fé. Não estranhem quando a gente vê pessoas da família que eram inimigos entre si, fizerem as pazes, almoçarem juntos, visitarem-se mutualmente para atacar a sua fé. Não estranhem isso. Não estranhem os colegas de trabalho que tinham pontos discordantes ali, se unirem para ridicularizar você, zombar de você, perseguir você, ser contra a sua fé, fazer panelinhas no seu serviço contra a sua fé. Os inimigos do rei, eles fazem isso.
eles se unem, eles superam barreiras e pulam obstáculos contra o rei e contra o povo do rei. É uma unidade maligna ali, perversa, satânica, diabólica mesmo. Não estranhe, meus amados. Esse texto aqui, ele estabelece um padrão. E esse padrão é seguido ao longo dos séculos, sempre foi assim. Há uma união perversa e maligna dos filhos de Satanás contra os filhos do rei. E é o segundo ato que Mateus evidencia aqui, que está no versículo 63. E o ato é o seguinte: os inimigos de Jesus blasfemam contra o rei. Eles se unem contra o rei, e aqui é dito que eles blasfemam contra o rei. Então eles foram a Pilatos, né, o versículo 62 é dito isso, e começa o versículo 63, dizendo: Senhor, notem aqui, que palavra que eles usam para Pilatos? Senhor, Kyrios, né? Kyrios. É o título que Mateus reserva aqui apenas para Jesus, com exceção desse passagem. O evangelho inteiro aqui, a única pessoa que é chamada de Kyrios, de Senhor, é Jesus, com exceção daqui. É curioso notar que eles disseram ali que nós não temos rei senão César. Mas aqui ele se dirige a Pilatos como Senhor, uma menção honrosa, né, de superioridade. Né? Ou seja, se você chama alguém de Senhor, você é servo dessa pessoa. É isso que você está dizendo. E notem aqui a continuação. Senhor, lembremos de que aquele enganador. Então ele chama o Pilatos de Senhor e Jesus de enganador, embusteiro, né? 171, né? Igual dizem hoje, né? Igual dito hoje. E por que eles consideravam Jesus enganador? Irmãos, eles consideravam Jesus enganador conforme Deuteronômio 13, de 1 a 5. Os irmãos abram. É dito assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecesse e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a eles temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a eles servireis, e a eles vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para se apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andar neles. Assim tirarás o mal do meio de ti. Notem aqui, os judeus aqui era muito fácil detectar um falso profeta, né? Como? Se o profeta disse algo, profetizou algo, e aquilo não acontecia, pedra nele, né? Era apedrejado. Então, mas e quando o profeta falava e acontecia? E quando ele dizia: toma o teu leito e anda, e a pessoa tomava o leito, se levantava e andava, paralítico. O que fazer? Então eles condenavam, eles enquadravam Jesus aqui nessa passagem aqui de Deuteronômio. Eles tinham isso em mente, provavelmente. Olha, ele faz esses sinais, não negamos isso, talvez sejam verdade, mas ele vai contra a palavra, né? Ele vai contra a tradição. Então ele não é verdadeiro, então ele deve ser morto. É isso que eles pensavam. Ele fez algo que a gente não pode negar, realmente, mas ele é um enganador. É isso que diziam. Mas nós vemos quem é os enganadores. Em Mateus 28 ali, versículo 11 a 15, leiam aqui comigo. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E isso chegou a ser ouvido pelo presidente: nós os persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles receberam o dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, quem que eram os enganadores, os mentirosos aqui?
que é exposto. Fica claro quem é. Eles acusaram o Senhor de ser enganador, eles eram os enganadores. Eles que mentiram ali após a ressurreição do Senhor e dizer, não, ó, vão dar dinheiro para vocês, se alguém perguntar, fala que vocês dormiram, que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo. Pronto. Se cair no ouvido do governador, a gente vai lá e protege vocês. Então esse foi o complô que aconteceu ali. Então, eles acusam o Senhor e blasfemam contra o Senhor aqui. Nota, vamos a sequência do 63 aqui. Lembramos do que disse aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Curioso, né? Eles lembram o que Jesus disse aqui. Tem boa memória. Jesus disse a todos, pelo menos uma vez que eu me lembro, Mateus 12:40, que ele iria ressuscitar. Para os discípulos ele disse várias vezes, repetidas vezes que iria ressuscitar. Mas para os em público, aqui pelo menos uma vez ele disse que iria ressuscitar. E eles lembram. Jesus disse uma vez, eles guardam na memória. Boa memória, uma boa memória. E nota, irmãos, os discípulos não lembram, né? Os discípulos esquecem do ensinamento do Senhor, que ele iria ressuscitar. Eles não se lembram agora, estão lá sumidos. Eles não levam isso em conta, não confiam nesse ensinamento. Mas os inimigos lembram. Estranho, né? Eles guardam a palavra, mas não para eles, mas para atacar, para blasfemar, desacreditar o Senhor. Você já viu incrédulos fazendo isso também? É normal às vezes, né? Eles blasfemam contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. Eles decoram e citam versículos ali para zombar, para atacar, desacreditar, para diminuir a pessoa maravilhosa, grandiosa do nosso Senhor a nada, a menos que nada. Isso é um padrão que dura até hoje, irmãos. Eles blasfemam contra o Senhor. Após a era apostólica, no século II, na segunda metade do século II, tinha um filósofo epicurista, né, chamado Celso. E Celso foi um dos principais inimigos de Jesus no século II ali. Um dos principais. Disse coisas horríveis ali, coisas desacreditando, blasfemando contra o Senhor. Uma das coisas que ele dizia contra Jesus, o Novo Testamento, e contra os discípulos também, é que Maria adulterou. Então Maria, ela não teve nada de nascimento virginal. Ela foi uma adúltera e ela adulterou ali. E ela adulterou com um soldado romano chamado Pantera. E dá até o nome do soldado. Pantera. Deve ser um gato, né? Sabia até o nome dele, RG e tudo. E que Jesus é fruto de um adultério, que não tem nada de milagre no nascimento dele. Pelo contrário, foi para esconder isso. Então ele disse que todos os apóstolos, com exceção de Judas, não passavam de mentirosos, enganadores, fraudulentos da pior espécie. Eles falam isso com todas as letras, da pior espécie. Mentirosos da pior espécie, que fabricaram todas essas histórias dos milagres de Jesus e escreveram isso para mentir, para enganar. E o pior enganador ali era Jesus, era o pior deles, o pior mentiroso. Diz que Jesus aprendeu mágica no Egito e fazia ali aqueles truques e coisas ali. Então os crentes ali daquela época tiveram que se defender desses ataques mordazes, ferozes, terríveis ali, de pessoas que compunham a elite intelectual da época, né? Pessoas extremamente letradas, inteligentes ali e sofrendo, que atacavam o evangelho, né? Espalhando mentiras, boatos ali sem fundamento nenhum, né? Eles blasfemavam contra o Senhor ali, sem fundamento, sem base nenhuma, inventando da imaginação, coisa da imaginação. Tem um livro também bem mais recente, que chama A Trama da Páscoa. Esse livro é de Hugh Schofield. Ele morreu em 1988, mas também é um livro, é um intelectual, também uma pessoa letrada, muito bem letrada, doutor.
ele diz que é o seguinte no livro, que tudo que Jesus passou, fez, foi tudo tramado. Ele sabia das expectativas messiânicas ali, então ele se uniu com outros enganadores, tão malandro quanto eles, mas o principal ali, um dos principais, que era mais chegado a Jesus ali, que deixa transparecer aquelas tramóias de Jesus, é João. Então, João ali, e o outro ali, ligado a Jesus também, mais safado do que ele, outro safado, era José de Arimateia. E ele diz o seguinte, olha, eu vou fazer tudo até a crucificação. E quando eu estiver ali crucificado, vocês vão dar um jeito de me dar uma droga, né? Uma droga que vai fazer eu desmaiar. Irmãos, olha, isso aqui é escrito por pessoas letradas ali. Mas parece um enredo de novela do SBT, né? E José, viu, José? Você vai me dar uma droga e vai me tirar da cruz. Depois eu vou dar como morto, eu vou estar desmaiado ali, e você vai me levar pro túmulo e vai me reanimar. Mas deu errado a trama da Páscoa. Por que deu errado? Eles não contavam com a lança do soldado, segundo eles aqui. Então, era um bando de safado. Isso que é o resumo daqui. E a trama deu errado porque não contava com a espetada do soldado no lado do Senhor. Então, Jesus morreu, levaram para o túmulo. E no domingo, ali, o João foi no túmulo e viram João no túmulo. E então, confundiram João com Jesus. E desde aí, então, deu-se a ideia de que Jesus tinha ressuscitado. E que, na verdade, não era nada disso. Irmãos, são coisas estúpidas ali. E são acreditadas, levadas a sério por pessoas inteligentes que leem aquilo ali e acreditam. Porque simplesmente não querem acreditar no Evangelho, né? É difícil demais crer no Evangelho. Então eles creem em qualquer besteira que conta. Eles dizem que Jesus era... Muitos dizem que era um enganador. Ou se não era um enganador, era uma pessoa muito ingênua, né? Sonhador. Tinha altos ideais ali. Ou é isso, né? Um gênio, um sonhador, é o que dizem. Irmãos, o que os inimigos fazem é blasfemarem. Eles blasfemam contra o rei. Então não estranhe, né? No trabalho, na faculdade, nos amigos, na família. Esse padrão que é fixado pelos fariseus, pelos os principais religiosos da época ali, perdura. Eles eram filhos dos diabos. Todos os filhos do diabo seguem o mesmo padrão. O terceiro ato que eu quero destacar aqui dos inimigos de Jesus está nos versículos 64 a 66. O terceiro e último ato, né? É que os inimigos de Jesus lutam contra a esperança baseada na vida do rei. Irmãos, qual que é a base da nossa esperança? Aqui. Como sei que eu vou viver para sempre? Porque Jesus viveu. Aqui diz em João 14,19 aqui. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Essa é a nossa esperança. Aquele hino, né? A música que a gente canta, que muitos conhecem. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Temor não há. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança está baseada na ressurreição do Senhor. Porque diante da morte, tantos irmãos a gente vê os relatos, porque nós mesmos, diante da morte, não precisamos temer. Podemos falar, venha a morte, né? Venha. Eu não tenho medo de você. Eu te encaro, você é feio ali, mas meu rei já venceu você. Meu rei saiu da sepultura. Irmãos, a morte é forte, irmãos. Você é forte, morte. Poderosa, suas cadeias são inquebráveis, mas meu rei quebrou as mortes. Quebrou suas cadeias, venceu, saiu do túmulo. Você não me assusta. A morte é lucro, né? Que Paulo fala. A morte para mim é lucro. Vem, lucro meu. Por que os irmãos através dos séculos, outras pessoas através dos séculos, e nós mesmos não precisamos temer? Porque o nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Simplesmente por isso. Então, os inimigos de Jesus, eles querem destruir essa esperança. Essa é o grande que eles querem quebrar. Eles dizem, não, o corpo de Jesus está em algum lugar na Palestina, perdido. Um dia vão achar o corpo. Um dia vão achar os restos
mortais. Não, não, não. Jesus ressuscitou nos nossos corações, na nossa esperança, na nossa memória. Eles tentam esvaziar nossa esperança. Eles tentam fazer isso aqui. Eles se unem para blasfemarem e para desfazer nossa esperança. Mas notem, vamos seguir com o texto aqui. Manda, pois, os fariseus e os sacerdotes, né, reunidos aqui, pede a Pilatos. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e diga ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior que o primeiro. Então manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança. Olha aqui, irmãos, eu quero que os irmãos notem. A gente leu esse trecho já total aqui, do 64 a 66. Que Mateus aqui, ele coloca uma ênfase na palavra guardado. Ele repete 3 vezes. Olha no versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado. No versículo 65, ele repete o verbo de novo. E disse-lhe Pilatos, tende a guarda, ide, guardai-o. No versículo 66, de novo. E indo eles, seguraram o sepulcro. É o mesmo verbo, é guardado aqui também. O sentido é esse. Ele quer dar ênfase aqui, que o sepulcro foi guardado 3 vezes. Ele repete isso aqui. Por quê? Por que ele repete, frisa que o sepulcro? Ele quer falar assim, ó, o sepulcro foi guardado mesmo. O sepulcro foi protegido mesmo. Ele repete isso aqui. Por quê? Porque ele quer enfatizar aqui que o tiro que os fariseus deram, que os sacerdotes deram, saiu pela culatra. O tiro que eles deram, todo o esforço deles que eles fizeram ali para desfazer a esperança, voltou contra eles mesmos. Porque se o túmulo foi tão bem guardado assim, não tem como terem roubado o corpo, né? Não tem como terem roubado. Então Mateus realça aí, ó, o corpo foi guardado, o túmulo foi guardado. O que quer dizer aqui? Ó, fiquem seguros da ressurreição. Não há outro meio do corpo ter saído de lá, senão pela ressurreição, senão por poder. Não existe como. Então, quando eles falam ali, guardam o sepulcro, eles estão fazendo um favor para nós ali, guardando. E vamos seguir aqui no versículo 64 ainda. Seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Por que o terceiro dia? Porque Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Então, se Jesus ressuscitasse no quarto dia, ou se a par do 4 dias, não importa se os discípulos roubassem o corpo, o que acontecesse? O que ele disse não se cumpriu. Não existiam. Então, se a gente provar que o corpo está ali até o terceiro dia, está bom. Ele continua aqui, ó. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem. Ele justifica para Pilatos aqui o porquê que ele quer que guardem, né? Com medo dos discípulos furtarem o corpo. Mas, irmãos, a gente viu os relatos ali antes. Vocês acham que os discípulos teriam coragem de roubar o corpo, pelo que já é relatado em todos os evangelhos aqui, inclusive em Mateus? Os discípulos, a gente já falou, eles sumiram, desapareceram de cena. Depois que o Senhor foi capturado no Getsemane, eles desapareceram, escafederam. A gente não acha eles. Mas depois de muito procurar aqui, eu achei os discípulos. Eu achei. Estão em João 20:19. Eu vou ler para os irmãos aqui. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Então, ele diz aqui, cerradas as portas, com medo dos judeus. Aí os discípulos estavam ali, trancaram as portas, compraram vários cadeados ali, cerraram as portas, e estavam ali batendo os joelhos, com medo. Estavam ali igual os 3 porquinhos fugindo do lobo. Então, irmãos, assim, pelo relato, você acha que esses homens teriam a audácia de entrar no cemitério e roubar o corpo? O que eles querem aqui, a gente vê, que percebe é o seguinte, ó, esquece, que eles estão pensando assim, esquece que a gente existiu. Esqueça da gente, faz de conta que foi uma grande decepção, esquece. Faz de conta que nada aconteceu, que a gente nem existe, esqueça da gente. É isso que ele quer. Eles estão ali sem coragem, sem ousadia nenhuma, os discípulos. E disse-lhes Pilatos, no versículo 65, tendes a guarda. Essa expressão é duvidosa aqui. Porque não dá para entender que se Pilatos está dizendo
vocês têm já a guarda, né? Vocês aguardem e guardai. Vocês já têm a guarda. Ou se eles não querem dizer, não, tomem a guarda, vai lá, guarda. Né? Então é duvidoso. Né? Mas assim, a guarda aqui, a escolta, né? Quer dizer que ela pode ser formada por até 12 soldados romanos. Irmãos, soldados romanos eram máquinas de guerra. É um das forças militares aí, né, do exército, das mais potentes que a história já conheceu. Se os irmãos já assistiu o filme Gladiador, aquela cena introdutória daquela guerra ali, a gente vê o modo de agir dali que é retratado ali, é reproduzido, a gente vê ali, são máquinas de guerra, irmãos. Então, 12 soldados romanos ali, num túmulo, o túmulo estava guardado ali, bem guardado por guerreiros. Ou seja, o túmulo era intransponível, era impenetrável, era impossível chegar ali. Os discípulos não eram guerreiros, né? Eram pescadores, na sua maioria. E Pilatos diz aqui, ó, ide, guardai-o como entenderdes. Como entenderdes aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, faça como vocês bem entendem. Faça o que vocês entendam. Alguns comentaristas dizem que pode significar assim aqui. Tipo assim, como se Pilatos estivesse, como se diz, adivinhando, né? Tipo assim, ó, se vocês puderem, se vocês derem conta, né? Mas não sei, esse é o Barclay diz isso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, ó, faça o que vocês quiserem, não me envolva. Ele já disse isso antes, né? Quando ele disse lá, ó, eu lavo minhas mãos. É a mesma coisa, ele está repetindo a mesma coisa aqui. Ó, faça o que vocês quiserem, não me comprometa nisso, eu não quero nada com isso. É isso que ele está dizendo, faça o que vocês quiserem, vocês têm a guarda. Assim, a guarda pode ser a guarda do templo, né? Então não existe o sentido deles impedirem. Então provavelmente eram soldados romanos mesmo. E versículo 66. E indo eles seguraram ou guardaram o sepulcro, né? Com a guarda, selando a pedra. Não sabemos como foi esse selo na pedra, mas o selo era o seguinte, era uma substância, normalmente uma cera, né? Que era colocado e ali marcado com um sinete, com uma marca. Ou seja, dando a entender que aquilo era uma coisa oficial. É uma cena, como se fosse uma cena de crime que tem aquela faixa, né? Que não transponha, não ultrapasse. Então era aquilo ali. Na pedra que a gente não sabe como foi feito. Provavelmente eles colocaram algumas cordas e selaram as pontas das cordas, né, com o sinete. E ali estava selado. Era fácil de romper. Qualquer um podia ir lá e puxar. Não oferecia obstáculo. Só que romper aquilo era crime. Né? Romper aquilo era crime. Então, ó, se você rompe, não mexa aí. Esse é o significado. Não mexa aqui. Existe uma punição grave em mexer aqui. Mas por que eles fizeram tudo isso? Por que eles fizeram tudo isso? É muito simples. Tudo que fizeram aqui é um único objetivo. Vamos destruir a esperança. E mesmo depois que Jesus ressuscita, amados, além que a gente já viu no capítulo 28, eles continuam ali, ó, não, tome dinheiro, diga que foi roubado. Espalhem isso, divulguem isso, destrua a esperança. Não deixe esperança para eles. Esse é o que os inimigos de Jesus querem fazer. Justino Mártir, que viveu no século II também, ali na mesma época de Celso, ele tem uma obra dele que é o Diálogo com Trífon. Trífon era um judeu, ele escrevia para ele falando sobre o Senhor. E diz que até hoje, escrevendo, né? Até hoje, naquela época, no verso 2, nos idos de 100 e alguma coisa, nos anos, que até aquele momento eles espalhavam essa mentira, que os discípulos haviam roubados. E não somente espalhavam, os judeus eles bancavam, eles pagavam delegações ali para percorrer para lugares longe, onde o evangelho às vezes não tinha chego ainda, e espalhar, ó, se aparecer alguém aqui dizendo que Jesus ressuscitou, é mentira. É mentira.
os discípulos roubaram o corpo dele. Então eles se empenharam fortemente para divulgar isso. E, amados, os inimigos, desculpe, do Senhor, agem assim até hoje, dizendo que Jesus não ressuscitou. Que é vã a nossa esperança. Que não existe esperança. Ou seja, quando eles dizem isso, esvaziam nossa esperança, eles vivem sem esperança, praticamente, né? Nós cremos, temos a bendita esperança do Senhor. A vida se resume ao quê? A isso aqui. Né? Vamos comer e beber, porque vamos morrer. Não existe esperança, não existe nada. Não existe esperança nenhuma do além. Nós iremos apodrecer. Aqui estamos numa vida apodrecendo. Somos igual plantas, somos igual animais. Então, qual que é o desdobramento disso? Né? Aproveite a vida. Não é o que é divulgado hoje? Aproveite a vida aqui. Vamos, saqueiem, jovens, saqueiem tudo que vocês puderem, né? Pilhem a vida. Né? Então eles vão ali, pilhem o mundo, né? Vão desesperados ali, vivendo de modo, tentando arrancar tudo que podem desse mundo aqui. Então, quando a gente tira a esperança dos homens, eles se tornam menos homens. Eles se tornam animais. Eles dizem, nossos destinos são como dos animais, então vamos viver igual animais, né? Fazendo tudo que a nossa carne deseja, que a gente quer. Mas, irmãos, concluindo aqui, partindo para a conclusão, o tempo já foi. São 3 ações que os inimigos de Jesus tomam, que a gente viu. Os inimigos de Jesus se unem contra o rei, para agir contra o rei. Eles se unem para blasfemar contra o rei. E os inimigos lutam contra a esperança baseada na vida do rei, na ressurreição do nosso rei. E Mateus termina aqui. E a gente lendo, a gente não vê qual o destino dessas pessoas, né? Qual o fim que tomam. A gente fica acostumado com os enredos hollywoodianos, né? Dos Hollywood, que os mocinhos se dão bem e os bandidos sempre se dão mal no final. Se a gente tivesse o evangelho só de Mateus aqui, a gente ficaria perdidos contra isso, né? Qual que é o destino desses homens? Mas, irmãos, não subestimem Mateus. Lembra que eu disse das outras vezes? Mateus, ele exige da nossa memória. Mateus, ele conta com a nossa memória. E ele põe alguns gatilhos. Ele coloca gatilhos aqui no texto, para que quando a gente lê do texto, a gente dá aquele estralo e fala, opa, ele já falou isso antes. E a gente associa as coisas. Ele não diz diretamente, mas ele coloca esses gatilhos. Vamos ver aqui comigo. Versículo 64. O final aqui. Ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. O último erro será pior do que o primeiro. Né? O primeiro erro, qual que é o primeiro erro? Que Jesus era o Messias. Eles diziam. E o último é que Jesus ressuscitou dos mortos. Então Mateus aqui é muito capaz, irmãos. Olhem, sagaz, ele é inteligente como escritor. Ele deixa Shakespeare, Machado de Assis, essa de Queiroz no chinelo. Ele deixa esse pequeno gatilho aqui. O último será pior que o primeiro. Porque ele já disse isso antes. Se os irmãos se lembrarem, Mateus 12:45. Abram lá. Ele diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Falou, olha, e assim acontecerá também essa geração má. O versículo termina. Notem o final. E assim acontecerá também a essa geração má. É a mesma estrutura da frase. Mateus, ele quer que a gente lembre aqui. Ele fala aqui o que Jesus falou. Eu vou colocar isso na boca deles próprios. Que o último estado deles será pior que o primeiro. Assim vai acontecer com essa geração má. Jesus diz. O último estado deles será pior do que o primeiro. Vai acontecer com essa geração. Os inimigos do Senhor. Esse é o destino deles, irmãos. O último estado deles será pior que o primeiro. Os homens perversos, mentirosos, enganadores, filhos de Satanás. O estado deles vai piorar cada vez mais. Eles vão se afundar cada vez mais nas suas mentiras, na sua perdição. E o último estado deles
será pior que o primeiro. Assim como esse texto, a relação delas é que o diabo dominava as pessoas e ele voltava e o estado delas ficava pior que o primeiro. Assim também os filhos de Satanás aqui, que ele domina e que ele habita, o fim será pior, o estado delas do final será pior que o primeiro. Esse é o fim dessas pessoas. Esses homens estão fadados aqui a uma desgraça e ruína sem fim. Irmãos, concluindo, aos amigos de Jesus, conforme eu disse no começo, conheçam aqui como seus inimigos agirão. E não desfaleçam nos seus espíritos, na sua mente. Entenda ali como o mundo caminha contra o Senhor, né? Aos inimigos de Jesus que nos ouvem, façam paz com Ele. Acabou o tempo de inimizade. É possível ser amigo do Senhor. Salmo 2,12, né? Beijai o filho, para que ele não se irrite, e pereçais o caminho, quando em breve se acender a sua ira. Em breve vai se acender a ira. O estado será pior que o primeiro. Se achegue a ele e diga, você que quer ser discípulo dele, que eu quero beijar o filho, eu quero que o tempo de inimizade acabe, chega de inimizade, já passou esse tempo, é hora de reconciliação. O inimigo vai virar amigo, beije o filho, antes que o último estado seu seja pior do que o primeiro. Se achegue ao Senhor. Amém?